Tiago, será que dar atenção ao corpo e à mente muda tudo? Pode ser, Estar bem consigo mesmo pode ser mais simples do que parece? pode ser, Será que uma vida mais equilibrada começa com pequenas escolhas? pode ser. Tiago, é possível ter um espaço onde a gente fale sobre tudo isso? Pode ser, pode ser. Mais que o podcast, um lugar para você se cuidar por inteiro. Vivemos em uma época curiosa, nunca se falou tanto em autoestima, só que ao mesmo tempo nunca se viu tantas pessoas insatisfeitas com aquilo que elas enxergam no espelho. Será que envelhecer é o problema? Ou de fato o problema está na forma como as pessoas têm encarado o processo de envelhecimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Pode Ser. E para falar sobre esse tema, recebemos aqui a doutora Carol. Seja muito bem-vinda, doutora, aos Estúdios de Visão para o episódio do Pode Ser. Como é que você tá? Tiago, estou felicíssima, não é, pelo convite, me sinto honrada. É um podcast que a gente sabe que é muito, as pessoas valorizam muito esse podcast, um podcast muito assistido. Felicíssima de poder ajudar a fazer parte, informar, não é? Nossa, a alegria é nossa. Agora, doutora, antes da gente adentrar um pouco mais sobre essa temática de autocuidado, de autoestima, de Uhum. beleza, que eu tenho certeza que você daí de casa tá doido para poder aí acompanhar, queria saber quem é a doutora Carol antes de falar sobre isso, antes da harmonização, o que é que fez ela a escolher essa área? Eu sou mãe, esposa, né? Nascida em Timbaúba. Eu nasci aqui Nossa, pertinho, em Timbaúba, pertinho, Timbaúba, né? né? E fui depois estudar em Recife, fiz odontologia, não é só cirurgiã dentista, mas eu sou uma pessoa, eu me acho muito prática, eu me acho determinada, não é? E assim, eu vi na estética, dentro da odontologia, não é? Como era uma novidade, eu adoro novos desafios, e eu vi que isso poderia, assim, ser, uma paixão, porque eu gosto muito de me arrumar, gosto De muito se de se cuidar. cuidar, então eu vi nisso uma oportunidade, não é, dentro da minha graduação, que era odontologia, e aí começou a dar super certo, mas eu sou mãe, sou esposa, sou dentista, sou filha, a gente tem que dar conta de tudo isso, É, né, são como a várias, maioria são das várias pessoas. versões de si Várias mesma. frentes, Várias várias versões de si frentes. mesma, e nada melhor do que trabalhar com aquilo que a gente vive. Eu Sim, acho, na sim. verdade, a gente trabalhar com o que a gente vive traz muito mais coerência para o nosso Sim, fazer. sim, é É, eu, verdade. como sou nutricionista, não faz sentido para mim eu ajudar pessoas na nutrição se eu não vivo a nutrição. É Né? verdade. E é muito bacana como essa sua jornada de autoconhecimento, né, em relação ao que a senhora vivia, querendo ou não, hoje se desdobra na vida de outras mulheres, na vida de Sim, outras pessoas. E hoje, muitas pessoas têm falado sobre autoestima, sobre sim. beleza. Porém, a gente percebe que muitas mulheres, elas têm se deixado, na verdade, um pouquinho de lado. Em que momento a senhora percebeu que muitas mulheres têm deixado de cuidar de si mesmas para cuidar de todo mundo? Porque, como a senhora falou, hoje as mulheres, elas vivem várias versões. A senhora é uma dessas mulheres, mas Uhum, muitas delas, nesse processo, têm se abandonado. Como sim. é que a senhora percebe isso? Eu atendo muitas, o público maior é o público feminino, né? Embora o público masculino tenha crescido muito, mas eu percebo que chega uma hora que as meninas, eu chamo as minhas pacientes de meninas, elas chegam lá no consultório e é por volta dos 40 anos, é como se fosse a crise da meia-idade, eu chamo. E elas percebem que passaram a vida inteira só cuidando dos outros. É filho, é marido, é casa, é profissão, e terminaram se esquecendo. Eu acho que nessa fase, não é, com a experiência, com o passar do tempo, elas têm esse clique, deu, agora é hora de cuidar de mim mesma, não é? E se cuidar, eu sempre deixo claro para elas que não é um ato egoísta, não é parar e cuidar, prestar atenção no que ela está sentindo, no que ela está vendo a imagem no espelho. Isso não é As egoísmo. pessoas às vezes se culpam demais, né, doutora Sim, Carol, elas de se chegam com cuidarem, de se esse sentimento. priorizar, né? Sim, elas chegam com esse sentimento de culpa. Algumas fazem o procedimento escondido do marido, Nossa, a né? gente vai falar sobre essa questão já já. Sim, sim.
E aí eu tento passar para elas: "Ó, não sinta culpa, né, é hora de sempre tem hora para tudo, e agora é hora de cuidar de você. O primeiro passo você já deu, que é chegar aqui na minha frente, fazer uma avaliação, pedir ajuda, não é". E eu tento passar isso para elas, que se cuidar não é um ato de egoísmo, Não é. E daí não isso é. fala muito sobre eu sempre associo muito, doutora, a questão da culpa com o merecimento. Sim, Muitas pessoas elas se sentem culpadas porque elas não se sentem merecedoras. E o verdade. merecimento, ele vem muito, está muito associado, de acordo com a minha visão, sobre a forma como a gente se enxerga. Porque se eu me enxergo uma pessoa, vamos lá, vamos trazer aqui o papel da mulher. Imagina uma mulher que trabalha, que se dedica à família, que é uma mulher incrível, uma mãe incrível, muitas vezes estuda pra caramba, Uhum, é uma pessoa bacana, tem várias outras qualidades, outras virtudes. Uma mulher que sabe da sua identidade, sabe quem ela é nesse processo, isso. ela obviamente, ela vai se sentir merecedora. Sim, eu sempre digo: "Ó, a gente precisa saber quem é para saber para onde vai", não é verdade? Não tem como a gente saber onde a gente quer chegar, o propósito que a gente tem na vida, o objetivo, se a gente não sabe quem é, se a gente não sabe lidar, não é, com o nosso, A nossa com as identidade. nossas sombras mais internas, né. Então precisa essas ferramentas para a gente saber se descobrir quem é, para saber onde a gente quer chegar. E não só ver nossas sombras, mas também as nossas forças, Sim, as nossas também. potencialidades. Sim, Porque verdade, justamente, quanto bem mais a gente lembrado. consegue se olhar, a gente encontra justamente essas qualidades, e é justamente porque o dia mal ele vem. Sim, O dia para mal ele todos, para vem, todos. e é justamente quanto mais a gente tem acesso às nossas capacidades, às nossas qualidades, a gente consegue suportar de maneira muito mais assertiva o dia mal. E eu tenho certeza que muitas mulheres chegam no seu consultório com insegurança. Quais são Sim. geralmente as inseguranças que as mulheres mais chegam no seu consultório? Ai, a maior delas é: "Não quero ficar parecida com fulana", aí diz as umas pessoas que têm preenchimentos bem exagerados, né, da Aham. internet. "Eu tenho medo de ficar parecida com cicrana", e aí eu digo: "Gente, aquilo é o exagero, não é?". A gente preza por procedimentos que tenham resultados mais naturais. Se a gente observar aqueles artistas que tinham muitos preenchedores, eles estão tirando agora, buscando a naturalidade. Então, o maior medo das pacientes é ficar artificial ou não se reconhecerem, né, diante do espelho. Mas eu sempre explico: "Ó, isso daí é pelo volume do material utilizado". Se você procura uma profissional, né, conhece já o trabalho dela, as redes sociais tá aí para mostrar isso, né. Se for um profissional honesto, justo, vai postar ali realmente os resultados reais, sem manipulação, sem Photoshop. Se você procura um bom profissional e explica para ele o que você quer, não é? O que você quer melhorar, e ele tem uma boa escuta, se o profissional escuta a paciente, eu acho que tem tudo para dar certo, porque a gente tem que alinhar as expectativas, não é? Porque tem pacientes também que acham que fazendo 1 ml de preenchimento Vai vai resolver sua resolver vida. todos os problemas, e não é. Eu E acho olhando que e essas mulheres, assim, quando a gente olha hum, para as questões mais internas dessas mulheres, quais são as sim. inseguranças que elas carregam em relação a si mesmas? O que é que você mais Eu acho observa? que é o merecimento mesmo, como você bem pontuou antes, é o merecimento. Eu vou gastar com isso, eu estou apertada, não é? E aí eu digo: "Olha, claro que todo mundo tem suas prioridades, né, mas você deve ser uma prioridade também", né. E para as meninas, que chegam lá: "Mas eu não tenho ainda ruga tal, eu não tenho ainda, essa", como se fosse esse defeito no rosto para corrigir, eu disse: "Mas a gente está prevenindo". Então elas acham que só precisam cuidar quando o dano já está instalado, né. E aí eu digo: "Ó, o dan você vai gastar muito mais Para corrigir o corrigindo dano. do que prevenindo". Eu acho que é um merecimento mesmo, elas acham que aquilo é um gasto e na verdade não é, é um investimento, né. O que é que você acha que mais tem influenciado as mulheres nessa questão do não merecimento? Você acha que a maternidade influencia, o trabalho vem influenciando, os relacionamentos? O que é que você mais, acredita ter um peso, assim, nessa hora da pessoa se sentir merecedora de viver essa jornada? Eu acho que são 2 pontos, né, os relacionamentos, né, eu percebo bastante que elas, muitas têm medo mesmo do que o marido vão achar, e outras por não se conhecerem mesmo, por achar que não merecem, pelas crenças que foram, não é, criadas lá, que foram passadas pela mãe, pela avó, não é, de que tem coisas mais importantes a cuidar, que a família
é o pilar principal. É claro que é, mas assim, dá a responsabilidade inteira à mulher, que a mulher edifica o lar, então ela não pode contrariar o marido, e vem uma consequência, né, O do- ali de ações que ela tem que carregar esse peso E acaba não se e priorizando. acaba não se priorizando, E o é. inverso é tão também real, por exemplo, quando a pessoa ela se prioriza, o quanto essa priorização ela reverbera de forma tão positiva no Sim, trabalho, nas oportunidades. você não tem ideia de Eu quantas tenho ideia. mensagens Eu não sei das suas mensagens, mas eu tenho ideia do quanto isso influencia. é, O que é que as pessoas é. elas partilham nessas mensagens? Nossa, doutora, eu tô tirando foto novamente. Doutora, eu fiz uma maquiagem para o casamento do meu sobrinho, né? E é isso, pessoas que não riam, que não queriam mais tirar foto, né? Que evitavam, tiravam fotos de óculos escuros para não aparecer as rugas, de Sim, sonhos realizados, de pessoas que não tinham lábios, lábios fininhos, e a gente faz um preenchimento. E ela manda foto se fazendo maqueia, biquinho, pois é. eh, posta nas redes sociais e marca você. Nossa, Eu, como isso. nutricionista, também já me deparei com muitas pessoas assim que Uhum. vivem essa jornada de emagrecimento, de mudança física, e como essa mudança física, esse componente físico, ele acaba gerando também efeito possível no componente interno, né? Que é justamente essa Sim, autoimagem. sim. Eu sempre falo assim, que a autoimagem ela é composta por dois padrões, o físico e também o mental. A ideia mental, a forma interna, a forma emocional como a pessoa se relaciona. E isso é muito real. É muito, é. Muito real. E assim, sem falar nas oportunidades, né, doutora Carol? Assim, como no nosso trabalho as pessoas elas Uhum. nos percebem diferente, as pessoas É, elas muitas vezes valorizam, porque, vamos lá, vamos falar a verdade. A imagem, no seu ponto de vista, vende. vende, vende. A primeira coisa que as pessoas veem, não é verdade? É a imagem. E ali, há 3 segundos ali, são suficientes para a pessoa já projetar lá Fazer no só a leitura, cérebro né? exatamente. Muitas vezes você nem é tão bom, mas se você se aparentar, tem uma frase que eu falei assim: você precisa parecer bom, não Até só ser. ser bom. É. Você tem que parecer, porque muitas pessoas são boas, mas nem sempre a Uhum. aparência, a embalagem É, condiz com condiz, com né? Condiz é exatamente. o brand, a gente fala, né? O O brand, a brand, é. embalagem, ela não vende Não muito vende. bem. Então não adianta você às vezes ser uma pessoa boa, ser um bom profissional, se a sua embalagem ela não comunica. Se essa existe um ruído entre essa comunicação, entre aquilo que Sim. você é e aquilo que você tem demonstrado ali nas pessoas. Inclusive eu trabalho muito isso na minha mentoria e é o que real, a gente faz esse alinhamento, é incrível. Fala o Uhum. seguinte, você acredita que muitas mulheres deixam de se sentir bonitas antes mesmo de realmente envelhecer? Sim, sim. Olha, chega pacientes lá, até jovem: "Doutora, eu tô acabada". Eu disse: "Mulher, não use esse termo, eu tô acabada, E isso é você tão pode melhorar", não nossa, e é? assim, como a É. nossa comunicação também ela reforça, né. É, isso, a gente pode melhorar, não diga isso não, que eu estou sem, baixa estima, eu estou sem sair, eu não estou nem querendo me ver no espelho. Tem paciente que diz que faz tempo que não se olha no Eu espelho. acredito. Pois é, tudo por conta da imagem, né. Como é importante para as mulheres, eu me sinto, assim, muito honrada em poder ajudar, realizar sonhos delas. Umas vão casar, outra é para a formatura do filho, são tantas histórias ali, né, e às vezes elas contam, problemas do trabalho, problema da casa, problema com a vizinha. Como é importante a escuta É quase uma dessas terapia, né. pessoas. É quase uma terapia, eu estava dizendo para as meninas lá atrás: "Quando eu estiver cansada de atender, eu vou fazer um curso de terapeuta", porque eu adoro ver esse lado psicológico, de também fortalecer, né, não só as mulheres, seja lá aquela outra alma que está ali do outro Sim, lado, da escuta atenta, como isso é importante. E às vezes o profissional tem o mesmo nível de conhecimento, de técnica, mas ele lhe acha melhor, porque você apenas escutou atentamente. E isso é super importante, é um sim. diferencial grande, né. Principalmente no mundo que cada vez mais vive acelerado, né, as É, pessoas vêm é. cada vez mais vivendo esse ritmo desenfreado do fazer, vai ali, vai para aqui. Uhum. E sobre é muito bom. E ter ser esse lugar de escuta, mas também fazer com que as pessoas elas se escutem, porque quando as pessoas Sim. falam, elas também se escutam. Sim, sim. Elas se escutam. Agora me fala o seguinte, existe uma diferença entre Hum. vaidade e autoestima? Qual a sua visão sobre isso? Nossa, que difícil, eu nunca pensei nisso, Vamos lá, vamos Tiago. pensar um pouco sobre Vamos essa vamos questão? desenvolver Porque assim, isso, existe né. a vaidade e Sim. a autoestima. Até que ponto essas coisas elas são correlacionadas ou são diferentes? A senhora observa uma diferença nesses conceitos?
de Uhum. autoestima? Tem sim uma pequena diferença, não é? A autoestima é você, eu acho que, independentemente do que aconteça à sua volta, você tá ali, eu acho que inteira, independentemente da opinião das pessoas, não é? E você gostar da imagem. E a vaidade já eu acho que um pouco além, não é? Eu acho que é só pensar na estética. Eu acho que também É, muito do que os outros acham, né? Muitas a vezes. gente tem esse lado de se preocupar com a opinião dos outros, não é? E uma busca desenfreada. Quantas pessoas também, né, doutora? A senhora também já atendeu pessoas que muitas vezes começou essa dinâmica de melhorias para tentar impressionar as pessoas, não por si, não Sim. pelo seu autocuidado, Uhum. mas pelo outro, para tentar Sim, impressionar os outros. sim, principalmente com as redes sociais, não é? E muitas perdem o limite, né, da hora de parar, que aí é importante a gente também dizer, ó, tá bom, já tá, seu lábio tá no tamanho bom, tá proporcional. Além disso, vai ficar artificial, né? De saber a hora de parar também. E o paciente, a gente tem que mostrar para ele que algumas ruguinhas, algumas marquinhas do tempo também são bem-vindas, não é? Tem mulheres que não aceitam nenhuma ruga, tem 40 anos, mas estão lá todas esticadas, e aí fica até feio, não é, porque é o excesso, todo excesso é feio, não é verdade? Pois E é. aí a gente tem que estar gerenciando tudo isso, É, e né. hoje existe uma pressão gigante, uma pressão enorme para cada vez mais parecer, se aparentar mais jovem, É, ser mais jovem. Como é que a senhora encara isso? Até onde isso é saudável? tudo tem limite, não é, tudo tem limite. Eu acho que quando começa a você não, como é que eu posso dizer? Aceitar de repente? Aceitar também e dosar os riscos, não é, porque esses procedimentos, a gente consegue fazer com muita segurança, mas é claro que todo procedimento tem um risco inerente a ele. Sim. Então as pessoas perdem o medo, perdem a noção do risco mesmo e vão se arriscando cada vez mais, não é, só pela estética mesmo, só para aparecer mais nas redes, tanto não só na facial, mas corporal também. Por isso que Sim, acontece, né, algumas algumas intercorrências. intercorrências, acidentes, é pelo excesso mesmo. É, pois é. E como é que a gente pode aceitar essa passagem de tempo de forma mais leve? Porque muitas pessoas elas têm dificuldade de Tem. entender que a idade está passando, que Sabe que eu já tive também, eu já tive. Eu acho que é a maturidade, é o autoconhecimento, né, terapia. é poder ver beleza também no processo, né? Sim, no processo de envelhecer. E aí é isso que a gente pensa. Parece um pensamento, que é natural, mas a gente tem que pensar mesmo, se eu não tiver rugas, marcas do tempo, é porque eu morri. Eu vou morrer antes se não aparecer. Então eu gosto muito da vida, eu acho que vale muito a pena viver. E se para a gente viver, aproveitar mais de tudo isso aqui que Deus nos deu, a gente vai ter que ter marcas do tempo, então que elas venham, mas a gente pode gerenciar isso da melhor forma, né, da gente olhar no espelho e se gostar, tudo é equilíbrio, na verdade, E tudo é desse equilíbrio. equilíbrio, a harmonização, ela serve para esconder a idade ou não? Como é que a senhora encara isso? Serve, serve sim. Olha, eu sou a prova disso. Eu sou a prova disso. Essa foto que eu coloquei aqui lá no meu feed, eu coloquei um antes e um depois. 10 anos atrás, nossa, estava horrorosa, gente. Depois, quem tiver curiosidade, Qual o seu arroba do vai lá. Instagram? Meu arroba é DRA doutora, né? Underline Caroline Pedrosa. Pronto, Caroline Pedrosa com com Z, tá? é, DRA underline Caroline com C mesmo, Pedrosa com Pedrosa. Z. Isso. Sigam E lá, tá, foi pessoal? recente esse feed. Nossa, eu nunca vi tanto encaminhamento. Eu digo: "Nossa, as pessoas estão mandando para o outro dizendo: 'Nossa, como ela estava feia, como ela estava Como velha'", ela né. melhorou, hein? Como eu melhorei. E assim, no post eu coloquei genética e estética, porque a gente pode, a genética é o que, o Senhor Eu sempre mandou falo para que a gente. genética não é destino, doutora. E aí a estética, que a gente, claro, pode Podemos melhorar modular. Existe a muito. epigenética. Na Sim, nutrição tem um conceito da epigenética. Muitas vezes as hum, pessoas ela nasce com a predileção para desenvolver alguma doença crônica, mas o que é que vai hum. ditar se a pessoa vai manifestar ou não? O Como ela ambiente, gerencia o né. ambiente, as escolhas, o Sim, estilo de vida, sim, sim. né? Então, É. assim, de fato dá para esconder a beleza com os Dá procedimentos, né? demais, demais, Tiago, dá. Mas é possível também envelhecer sem perder a identidade, né? Porque tem Sim, pessoas que. tem Hoje gente mesmo que eu não tava se vendo uma, uma, reconhece. uma, uma famosa, acho que a Gretchen. Cara, assim.
não estava reconhecendo mais, perdeu ali, sabe, É. perdeu a identidade. Isso. Vai fazer reconhecimento facial do banco, Não não vai, o não Gov vai não vai mais. passar no Gov, gente, não vai passar no Não Gov, vai, é. não vai desbloquear o É. celular. E existe justamente, é bem complicado o quanto as pessoas, elas às vezes se rendem a esse processo. Mas assim, doutora, a senhora prefere hoje, olhando para suas pacientes, para os seus pacientes, Uhum. rejuvenescer ou preservar a essência da pessoa? Como é que a senhora consegue dosar isso? Eu sempre digo que a gente vai melhorar, né. Eu acho que alguns procedimentos é que consegue realmente rejuvenescer, mas eu digo que a gente vai melhorar, destacar os pontos, que a paciente já tem, os pontos bons, os pontos positivos que a gente tem. Os que nem não tanto, né, aí a gente tem alguns artifícios, alguns procedimentos, alguns truquezinhos para melhorar. Existem vários truquezinhos, né, doutora? Tem bastante truque. Tem muita carta para manga. Agora me conte o Sim. seguinte, quando a pessoa já aconteceu da senhora receber um paciente, né, imagina ali, tô no Hã. consultório, uma pessoa chegou e disse assim: "Doutora, eu quero ficar igual essa pessoa aqui". Como é a sua reação? Ai, Deus. Ó, já teve de uma paciente tirar uma foto com filtro, aqueles filtros mais Sim. antigos do Instagram, Hã, sei lá, do Snapchat, eram hã, os filtros bem grosseirões, né, então aham. não ficavam tão natural. E aí ela fez a foto com esse filtro, printou e mandou para mim. "Se eu colocar fios, eu vou ficar desse jeito?" E aí eu disse: "Não, fulana, não vai, porque isso é um filtro, não é? Então veja, olha o filtro, seu nariz está afilado, seu queixo está maior, seu lábio está mais volumoso, né, escondeu até as entradinhas do cabelo aqui, que muita gente tem, então é alinhar a expectativa. Eu digo: "Ó, não, desse jeito não tem como ficar, nem cirurgia plástica vai te deixar desse jeito do filtro". Eu sou muito sincera e às vezes eu acho que eu sou até demais, mas eu prefiro ser honesta com o paciente, para ele não criar uma expectativa muito alta e depois achar que eu enganei, que eu só queria, não é, vender o procedimento, né, isso é Entendi. bem Ô doutora, e importante. outra coisa, né, a gente precisa falar, entender que muitas Aham. vezes essa mudança externa, existe um tempo também para você processar internamente. Sim, sim. Então, essa mudança externa que muitas pessoas, mudam, uma mudança muito brusca, nem sempre a pessoa ela vai processar na velocidade ideal. Por Sim. exemplo, trazendo um pouco para o emagrecimento. Um dos pilares, indispensáveis para uma pessoa que está fazendo ali um tratamento com a cirurgia bariátrica é a terapia, é a psicoterapia. Sim. Porque, assim, a mudança física, imagina a pessoa ela tá ali com obesidade, né, 20 anos, 10 anos, e em poucos meses ela simplesmente ela vai Muda. se olhar no espelho, ela não vai se reconhecer, porque de fato a imagem física ela mudou, Sim, sim. e querendo ou não, muitas vezes essa imagem física ela vai estar atrelada com uma forma como a gente se encara internamente também. Como também muitas pessoas elas não se permitem mudar, porque Uhum. internamente elas se veem feias, Sim. e elas estão presas àquela imagem e tipo, podem falar o que for, mas elas não se permitem, não se dão a permissão para fazer um procedimento, para É. viver um processo de emagrecimento. Isso também é muito comum. Se boicotam, né. Muito. É. Na verdade, como a senhora falou, nem às vezes só a culpa, é a permissão mesmo. Sim. As pessoas não se permitem. Elas às vezes preferem estar aprisionadas àquela baixa autoestima, àquela frequência negativa, aquela tristeza, sabe? E É. aquela autoimagem mesmo, porque aquele drive já está ali processando há muito tempo. Então, é essa a questão, sabe? As pessoas às vezes, elas são muito voláteis, assim. A nova Uhum. tendência teve um período que era bocão, Sim, né? o queixo bem Bem angulado, o angulado. queixo, a mandíbula, Aí né. já veio agora um processo de desarmonização, não, como é? De remoção, né, de É, despreenchimento. isso, é. É uma desarmonização, né, na verdade é de tentar deixar mais Mais natural, né, tirar os natural. excessos, retirar os excessos. Entende? E a pessoa ela fica refém disso, dessas tendências. Sim, Se você, não se conhece, você vai ficar refém de tendência. Eu vou falar essa frase que veio agora na minha mente. Seja a sua tendência. Seja seja a assim, sua principal tendência. Se você se conhecer, se você se encarar, você vai ser sua principal tendência. verdade. Vai se tornar menos refém que as pessoas, do que o mercado, do que a mídia ali vai ditar para você. Então seja sua tendência. Doutora, vamos lá. Olhando para a Uhum. parte de harmonização, vamos fazer um bloco aqui de mitos e verdades? Vamos, Vamos fazer um ótimo. bloco aqui de mitos e verdades. Fale para a gente, o que realmente é a harmonização facial? A harmonização é um conjunto de procedimentos, né, que a gente vai deixar as proporções faciais mais harmônicas. Então, para você pode ser só um botox, não é? Para mim pode ser preenchimento, botox e bioestimulador.
Então, cada paciente a gente personaliza o que vai deixar o rosto dele mais proporcional. Então, a harmonização é para todo mundo? Isso é mito ou é verdade? Para todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa que pode Então é melhorar. verdade. Verdade. Fale pra gente, quem não deveria fazer a harmonização? Quem não se ama. Se a gente pode melhorar, por que não, né? Pois é. É. Eu sempre falo também assim, eu complementaria essa resposta. Quem busca, às vezes, preencher uma lacuna interna só com a mudança externa. É, importante. Se você vai ver esse processo de forma imatura, e inclusive também com muita ansiedade, de forma exagerada. Eu acho que essa Sim. pessoa ela precisa passar um períodozinho processando para poder fazer da forma certa. Doutora, mito ou verdade? Hoje existe muito exagero no processo de harmonização facial? Verdade, verdade. Tanto pelos, pacientes, né, quanto por alguns profissionais também que querem vender muita coisa, querem prometer muita coisa, tem sim, verdade. Doutora, no processo de harmonização de procedimentos, existem riscos que podem ali comprometer, deformar seriamente a face das pessoas? Verdade, verdade. E é uma das coisas que a gente tem que se importar, o paciente também. Porque muitos profissionais hoje em dia fazem, né, a parte de harmonização facial, mas poucos têm a capacidade, né, o conhecimento de, se houver alguma intercorrência, saber, resolver o problema, né, da intercorrência. Então veja, para prescrever medicações, somente o médico e o cirurgião dentista têm a competência legal para Sim, prescrever. Então, as outras áreas, eu fico imaginando como é que vai tratar uma intercorrência se não podem prescrever medicamentos. Isso é bem sério, né? muito sério. É muito sério, é. Além de que, os procedimentos, eles não é simplesmente chegar, injetar, tem que saber o material, o local, não é? Indicado para Sim, aquilo, a indicação, se o paciente tem realmente, indicação para aquele preenchimento, para aquele procedimento, porque existem intercorrências muito graves, não é, obliteração de vaso, ou seja, de obstruir vasos e aquela região ficar sem perfusão sanguínea, ou seja, sem circulação e a área necrosar. é. Então existem áreas de risco, como aqui a glabela, ó, que a gente deve evitar preenchedores, porque tem artérias que fazem anastomose, é uma ligação, que Sim. fazem ligação aqui e vão direto para o cérebro, ou vão direto para a retina, então pode causar cegueira, pode causar perda do nariz se a circulação for comprometida, né, perda labial. Então são procedimentos que requerem, muito cuidado e atenção. É claro que quem tem conhecimento anatômico, quem faz com os materiais indicados, por exemplo, usar cânulas, que evita, não é, a perfuração de vasos. Existe um monte de coisas que a gente faz para a gente diminuir esses riscos, mas é muito verdade, tem que ter muito cuidado quando a gente vai escolher o profissional para fazer o seu procedimento. Doutora, verdade ou mentira? Ainda existe muito preconceito com procedimentos estéticos? Verdade, mas eu acho que mais em relação aos homens, não é? Agora eu tenho atendido cada vez mais homens, eu fico super feliz e quando eu atendo, se o paciente não quer aparecer, eu gravo o procedimento no time lapse bem rapidinho, mas aí eu boto um adesivozinho de homem de ferro para não Aham. aparecer o paciente, mas aí eu boto: "Homens também se cuidam". Toda vez que eu atendo homens, eu coloco: "Homens também se cuidam" na postagem. Se eles querem aparecer, ótimo, eu acho isso, assim, eu É aplaudo, libertador, velho, é libertador, libertador. Gente, se cuidem, homens, pelo amor de eu Deus. Eu mesmo me cuido, eu faço minhas com coisinhas. certeza. E aí eu fico sempre falando: "Ó, homem também se cuida", mas tem um certo preconceito em relação aos Julgamento, homens, né? Eu acho que os julgamento. amigos começam a tirar onda. Olha, Aí! teve 2 casos, Tiago, bem interessantes, assim, né, a minha secretária marcou um rapaz fulano de tal, e daqui a pouco ela disse: "Fulano chegou", eu disse: "Pode chamar". Aí lá vem ele, um barulho de bota Sim, pelo corredor, toco, toco, toco. Aí eu: "Uma bota?". Quando eu chego, um vaqueiro, você acredita? acredito. Um vaqueiro com as botas ainda suja de lama, ainda sujou um pouquinho minha sala, mas tá tudo bem. E aí ele foi fazer botox e eu: "Nossa, que legal isso". E outro paciente, ele é cortador de cana da usina. Ele juntou o dinheirinho dele, mas ele era muito jovem, os olhos azuis, assim, branco dos olhos azuis, mas a pele muito, assim, destruída, coitada, Agredida, muito né? agredida pelo sol, porque trabalha, né, exposto ao sol,
mas ele disse que o sonho dele era fazer botox, diminuir aquelas rugas. E eu achei interessante pelo grau de informação, né, que ele foi buscar, mas a preocupação dele é: as pessoas vão perceber? E aí eu disse: "Não, não vão perceber não, porque se eu tivesse dito que sim, que as pessoas perceberiam, o botox a gente realmente quando bem feito ninguém percebe, né". E aí era a grande preocupação dele pelo julgamento Pelo dos outros, pelos julgamento. julgamentos. Os homens ainda têm isso, com as mulheres nem tanto, mas isso tem mudado. E assim, às vezes também é muito sentido, porque eu vejo também muitas pessoas encarando esse processo hoje em dia também com Uhum. uma certa ostentação, né? É. Com uma certa ostentação, tipo, vou ali fazer minha harmonização. Hoje também tem muito esse olhar também, algumas pessoas conseguem encarar isso e ressignificar de forma a considerar isso como uma ostentação. É, é. Tem gente que: "Por favor, poste, viu, Poxa, doutora? Poste, viu, doutora? Pode ou tipo assim, deixar". ou não sei se já aconteceu com você, doutora, tipo assim: "Ô doutora, va as pessoas vão ver diferença, né, eu quero mesmo é que veja a É, é. diferença". Tô pagando para ver diferença. Tem gente que fala assim: "Não, vai É ver". muito engraçado, é muito engraçado. Doutora, outra pergunta, mito ou verdade? Existem preenchedores que causam risco, que não são seguros de forma alguma, a pessoa ela deve utilizar? Verdade ou mentira? Verdade, é o PMMA, não é, o metacrilato, ele é um derivado do silicone, então ele realmente os riscos de obliteração, de de impedir De mesmo rejeição, né, de até. rejeição e impedir também a circulação na região, são muito grandes e eles são quando eles colocados, não é, sob a pele, a gente não consegue mais retirar. Então, um risco muito grande. Já os preenchedores, que são a base de ácido hialurônico, né, a gente consegue facilmente reverter, degradá-los com a enzima chamada hialuronidase. Inclusive, se você, por exemplo, não gostar do procedimento, A achou gente demais, você vai e consegue tirar, tira. né? É. O PMMA não Não consegue. consegue, ele se entranha no tecido mesmo e ali tem que ir cirurgicamente tentar remover o que o cirurgião vê a olho nu, tentar ali espremer, limpar, mas ele se entranha no meio dos tecidos e aí é de forma irreversível, por isso que tem tantas intercorrências com PMMA. Ô, doutora, e outro ponto que vale a pena frisar é que muitas vezes quem utiliza PMMA, por exemplo, se eu preencher meu nariz com PMMA, sei lá, outra região, é impossível, fica impossibilitado da pessoa utilizar outro tipo de preenchedor naquela mesma região, né? É, tem essa indicação mesmo, não é, das autoridades de saúde para a gente não colocar preenchedores, mesmo se for à base de ácido hialurônico, em regiões que tem PMMA. Quando a gente tem dúvida, o paciente não sabe dizer qual foi o tipo de preenchedor, a gente tem como ver através de ultrassonografia, não é, porque aí lá ele consegue dizer se o material foi um derivado, não é, de silicones, de plásticos, e aí a gente evita aquela região. Entendi. Doutora, já teve na sua prática ali clínica, qual foi a maior loucura estética que alguma paciente pediu para você? Foi só essa questão, essa menina do Snapchat ou teve outra? É, agora não estou lembrada, assim, não, mas, assim, tem gente que diz: "Doutora, eu quero que a senhora faça meu bumbum". Para fazer aumento de bumbum. E aí eu digo: "Olha, eu sou dentista, só posso trabalhar na face". Ela: "Mas por favor, quem faz face sabe fazer bumbum". Aí eu disse: "Não, comigo não". Vá procurar, e indiquei ela para outra pessoa. Entendi. Doutora, existe uma idade ideal para as pessoas começarem com os cuidados faciais? Não, não existe. A partir do momento que você percebe que algo está te incomodando, né. Eu tenho pacientes muito jovens de 25, 26 anos, que já começaram com a toxina botulínica, porque elas querem postergar o aparecimento das primeiras marquinhas na testa, em volta dos olhos, não é. Tem alguns pacientes jovens, 30, 35 anos, que a gente já faz bioestimulador, porque o grau de flacidez já é muito E grande, né. principalmente para quem treina, né, quem treina, que perde Isso. gordura. Ô, Tiago, e outra coisa super importante agora são as canetinhas Sim, emagrecedoras, fale não sobre é? isso, aborde pra gente, porque, É a gente, cada vez mais a gente estava até fazendo uma gravação anteriormente com um uhum. convidado que a gente estava abordando um pouco sobre essa questão. De fato, tem sido uma febre. É uma É uma febre. febre e, É uma assim, as febre, pessoas é. muitas vezes elas não observam as repercussões que o Aham. uso desses análogos eles acabam gerando, não só a nível clínico, a nível de intestino, em relação à saúde muscular, mas até mesmo a Nossa, facial, né, ao cuidado facial. facial. O que é que a senhora tem observado em A gente relação a chama isso? de Monjaro Face, não é?
Porque é um rosto derretido, literalmente derretido, onde a gente começa a ver as estruturas ósseas, porque perdeu gordura, né, como perde gordura no corpo inteiro, o rosto também sofre com essa perda da camada de gordura, e as estruturas ósseas, como aqui, ó, nas têmporas, ficam E sem falar afundadas. no próprio colágeno, porque a estrutura do colágeno é uma Isso, proteína. Imagina que isso. você muitas vezes está utilizando ali o Mounjaro, Zebatida, você não tem um aporte proteico adequado, você não está fazendo a suplementação adequada. Sim. De fato, ali, o seu emagrecimento ele está acontecendo. Se você não está se alimentando bem, o seu corpo ele também muitas vezes vai pegar, se você não está se alimentando do aporte Uhum. proteico adequado, vai pegar estruturas proteicas. Isso. Inclusive, o seu colágenozinho Inclusive o muitas vezes colágeno. vai ali entrando nessa rota também. E qual é o resultado, doutora? O Monjaro fez, e aí o rosto derretido, com a aparência, tem gente que está com aparência de doente, né, as pessoas não sabem explicar bem como é que está o rosto da É o rosto pessoa. derretido, é o É o cabelo rosto caindo. derretido, sim, sim. E aí como sobra a pele, né, sobra a embalagem do rosto ficou, flácida, porque não tem mais o enchimento, e aí as olheiras aparecem, as dobras, né, o sulco nasogeniano, a marionete, e aí a gente faz o primeiro, assim, a primeira intervenção que a gente faz nesses pacientes é fazer o bioestimulador, que a gente vai tentar espessar, não é, essa derme, essa pele, para depois fazer alguns pontos de estruturação, de preenchimentos. Não adianta preencher uma face que está flácida. Então, Entendi. primeiro a gente tenta cuidar dessa qualidade de pele com espessamento Entendi. dérmico. Hoje a senhora trabalha só com bioestimulador ou tem algum tipo de estímulo de colágeno? Por exemplo, tem os lasers também. A senhora também trabalha com Tem a lasers ou parte não? dos lasers, eu trabalhei com CO2, mas eu foco mais Hoje a senhora nos enfatiza fios nos fios, nas partes dos bioestimuladores, injetáveis, né? dos Os injetáveis. injetáveis que de fato também têm As trazido muitos tecnologias resultados. são ótimas, vale muito a pena. É uma coisa que eu tenho, assim, em mente para colocar mais tarde, alguns Para equipamentos, alguns implementar. lasers É. na Mas assim, eu clínica. acho que os injetáveis, quando também bem conduzidos, geram Sim, resultados muito sim, positivos, sim. né? Se a gente consegue associar, é maravilhoso, né, a gente potencializa o Potencializa efeito. demais. E É. assim, e esse bioestimulador de colágeno, que é um produtinho que se coloca, e ele gera um efeito Sim. por quanto tempo, doutora, mais ou menos? Ele começa os efeitos a partir, né, de 70 a 90 dias, para formar colágeno é bem demorado, é uma cascata bem extensa, não é, com vários cofatores, até conseguir a formação do colágeno tipo 3 que a gente quer, porque existe colágeno tipo 1, tipo Tipo 2, tipo 2, 3, tem colágenos que estruturam mais a pele, então é um demorado, mas esse colágeno que você conseguiu, né, através desse estímulo dos injetáveis, a gente consegue por um ano e meio, depende do seu gasto também, porque, por exemplo, quem faz atividade física, não é? doutora, esse é um problema, que o meu botox ele vai embora rapidinho. É, quem tem o E eu que metabolismo sou mais expressivo. acelerado, quem tem o metabolismo mais acelerado vai consumir mais tudo, né? O Às ve- botox acaba mais rápido, o Doutora, se eu colágeno é estou fazendo consumido. exercício, eu não vou fazer careta, eu não vou fazer E aí careta. as pessoas pensam que você está treinando com peso leve, mas não é, é Não para é. não A senhora, gastar não o sei se a senhora já viu, botox. tem uma mulher, eu acho que é da China, do Japão, de um país Hum, oriental, que ela não sorri para não envelhecer. nossa, assim Eu não já é sei quantos demais. anos. Deixa eu procurar o nome dessa mulher. Mulher que não sorri para não gerar rugas. Eu Assim acho já isso é é uma boa. demais. Gente, ó, tem uma mulher, o nome dela é Tis Christian. Ela não ri, não sorri há 40 anos para não demonstrar alegria. Gente, eu prefiro ter Nossa, ruga eu e também. sorrir Eu prefiro ter ruga e fazer botox. e Tá fazer botox e resolvido. procurar a doutora Carol para poder Sim, gerenciar isso aí, sim. tá? Doutora, prevenção Ah, ou correção? Qual faz mais sentido hoje, assim, para as pessoas? prevenção. Os custos da prevenção vão ser sempre menores do que corrigir. Uhum. A senhora já recusou fazer algum procedimento facial? Já teve essa experiência de Olhe, recusar, de de dizer, recusar não, mas assim, uma paciente que sempre eu fazia as coisas e ela sempre voltava dizendo com defeito, não ficou assim, ficou assado, ainda está aparecendo ruga, ainda está aparecendo aqui. E aí foram muitas vezes assim. Eu disse: olha, eu acho que eu não consigo mais lhe atender suas ajudar. expectativas, Eu né? não consigo mais lhe ajudar. Tudo que tinha aqui, eu já fiz, já repeti botox, já botei outros preenchedores que não estavam no nosso pacote para ela ficar satisfeita, mas aí nunca nada satisfazia ela. E aí E eu às vezes disse, e o problema às vezes não era o procedimento, a expectativa a dela, ou expectativa. Tantas camadas, né, alguma doutora? alteração de como ela se via, né, no espelho, porque ela, assim, aos meus olhos, ela estava muito bem, Entendi. né.
Entendi. E assim, como é que a senhora conduz uma paciente que chega querendo um rosto completamente diferente do dela? É difícil aparecer, assim, uma completamente diferente, né. Eu gosto muito de escutar, a avaliação é bem importante, eu deixo uma hora um tempinho bem legal para avaliação, para a gente já alinhar as expectativas, né. E se eles querem demais, eu digo: "Vamos com calma", né, principalmente para quem não fez nada. E aí vamos começar com o básico, com o feijão com arroz, que é um botox, um preenchimento no lábio bem sutil, e aí você vê como você se enxerga, se você se sentir segura, a gente vai fazendo as outras coisas, E né. doutora, qual seria o conselho que você daria para uma mulher que vive dizendo assim: primeiro resolvo a vida de todo mundo, deixa eu primeiro resolver as coisas dos outros, e depois eu vejo o que é que eu faço comigo. Qual era o conselho que a senhora Aí daria eu para essa pergunto mulher? a ela: "Quando é que você vai se priorizar?", né, e aí elas ficam pensando: "Quando é?". Não espere disso de outra pessoa, né, tem que partir de você mesmo. E aí elas ficam pensando, né, porque às vezes não sei se acham caro o investimento, eu vou pensar, eu vou falar com meu marido, não é, eu São vou as pensar e objeções, vejo né? é, as objeções. As E aí basta objeções, só uma pergunta: "Quando é que você vai se priorizar?". né? E Em elas que ficam pensando. eu tenho uma ferramenta que eu aplico com os pacientes para a Uhum, gente poder realmente ver sentido em alguns movimentos ali do processo, para ver sim. ainda mais o fortalecimento da mudança que eles estão vivendo. E dentro dessa ferramenta, às vezes eu peço para eles elencarem as coisas mais importantes, 5 coisas Hum, mais importantes. Muitas eles não se colocam na lista. é, Aí eu pergunto, em que momento você vai estar dentro dessa lista das coisas mais importantes para você? pois é. Tem gente que não sabe o que gosta de fazer. Qual o seu hobby? Essa simples pergunta as pessoas não sabem. Não é? E isso é sério, é grave se você Sério parar para demais. pensar. Vamos fazer um bate-bola para a gente fechar? Eu vou Vamos, dizer uma palavra e a senhora vai completar também com outra palavra com uma frase curta, tá tá certo? bem. Vamos começar. Beleza. Beleza, é se amar. Rugas. Tem que ter um pouquinho. Botox. Quem faz, ama. Autoestima. A minha está nas nuvens. Envelhecimento. Vamos gerenciar, Naturalidade. é necessário. Redes sociais. Um mal necessário. Filtro. Eu também uso. Comparação. Tá com nada. Confiança. É construída. Que massa, que É. incrível, doutora Carol. Uhum, E se hoje a senhora pudesse conversar com uma mulher que tem dificuldade, que está nos assistindo e que uhum. precisa ter mais confiança no espelho, precisa se encarar, precisa deixar essa culpa de lado, entender que ela é merecedora, o que é que a senhora diria para essa mulher, hein, que muitas vezes tem essa vontade de dar o primeiro passo, de fazer um Uhum. procedimentozinho, de experimentar, mas ainda se sente travada por inúmeros motivos? É, eu ia dizer para ela: "Mulher, acorda, né, acorda. Quando é que você vai se priorizar, não é? Procure um bom profissional, não é, e vá, apenas dê o primeiro passo, vá, que eu tenho certeza, né, que se ele lhe escutar atentamente, ele vai entender o que você quer e vai poder te ajudar de alguma forma, não é, nem que seja com apenas conselhos ou com algumas dicas de beleza, apenas dê o primeiro passo, não pense no caminho como um todo. Só o primeiro passo por hoje, tá bom, é suficiente. Pois é, que incrível, Uhum, doutora, muito feliz. Mais uma vez, assim, fico muito grato de lhe receber aqui, o Pode Ser. E eu quero saber onde é que as pessoas podem acessar seus conteúdos, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Fala pra gente quais são uhum. suas redes sociais. Ó, gente, lá tem muita coisa legal, o Tem muitos Instagram, antes e depois? tem antes e depois, tem dicas, tem produtinhos de farmácia, tem coisa Que engraçada, coisa massa. E tem um qual é o pouquinho da minha arroba, hein? vida. O arroba é DRA, né, de doutora, underline, aquele tracinho lá embaixo, Caroline Pedrosa. Caroline Perfeito. com C, Pedrosa com Z. Pois é, então já sigam a doutora nas redes sociais, porque ó, lá tem um monte de conteúdo massa para você que está nos assistindo conferir. Doutora, mais Sim, uma vez, sim. muito Eu que obrigado aqui agradeço, por estar Tiago. aqui no Pode Ser. E, gente, ficou claro que beleza não é se apagar, não é apagar a si mesmo. Muito pelo contrário. Muitas vezes fazer esse movimento é realçar essa pessoa incrível que já mora dentro de você. Então, que você possa entender isso. Não se sinta culpada por se cuidar. Não se sinta culpada por querer estar mais bonito, mais bonita. A gente precisa refletir fora aquilo que a gente carrega dentro. Se externamente você ainda não consegue transmitir aquilo que você sabe que aí dentro de você você carrega,
existe ali algum ruído e você precisa olhar para isso. Uma alegria gigante É. de ter aqui no Pode Ser. Já se inscreve no canal do Visão, dá o teu like nesse vídeo, compartilha com várias pessoas que também têm esse interesse de iniciar esse processo de transformação, de mudança. E claro, nos vemos na próxima quarta-feira em mais um episódio do Pode Ser. Muito mais que um podcast, um lugar para você se olhar por inteiro. Até breve!